Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos explicar como é que a teoria quântica descreve esse sistema simples, constituído de um próton e um elétron. É claro que temos também isótopos do hidrogênio. Então, a nossa questão é o átomo de hidrogênio na teoria quântica. Mas a gente gostaria de começar falando da relevância desse tema, átomo de hidrogênio. Por que é tão importante assim? É muito importante na realidade. Em primeiro lugar, é porque, a rigor, é o único átomo que nós realmente entendemos tudo. Não? Foi o primeiro a surgir no universo. Exatamente. Um número muito grande de átomos de hidrogênio foi o primeiro. Né? Cerca de 400 mil anos depois do Big Bang. Né? E, por isso, inclusive, ele é o mais abundante no universo, dentre todos os átomos. Né? Cerca de 93%, né, de todos os átomos do universo são átomos de hidrogênio. É difícil compreender isso, porque ele não é tão abundante assim, né? No nosso planeta, em termos de massa, o hidrogênio representa apenas 0,9%. De forma que ele é o nono, né, no nosso mundo. Né? Ele não é tão abundante assim. O ferro é muito mais, alumínio, silício, oxigênio. Né? O fato é que no nosso mundo ele está como uma espécie de minoria. Né? Mas no universo, em massa, o hidrogênio representa cerca de 73% da massa, né, de todos os átomos do universo, seguido do hélio. São os dois elementos, de longe, os mais abundantes. Né? No nosso mundo, não. Mas, de qualquer maneira, no universo como um todo, nós temos uma quantidade enorme, né, de átomos de hélio, 93% em número, contando o número de átomos, né, do universo, de todos os elementos existentes no universo. Né. Isso, por outro lado, está mudando, mas muito devagar, né, porque as estrelas queimam, né, hidrogênio. Né. De qualquer maneira, né, nós tivemos, né, ao longo da história do universo, né, essa era aqui, né, conhecida como Era dos Átomos, que teria se iniciado a formação, então, de átomos, né, da tabela periódica, mas a tabela periódica no início do universo era muito pobre. Tinha 2 elementos praticamente só, né? Porque a abundância dos demais elementos, todos eles elementos leves, né? Começamos a produzir só elementos leves, né? O deutério, o hélio, hélio 3, né? Lítio, mas olha só, em abundâncias absolutamente desprezíveis, né? Frente à abundância, por exemplo, do hélio 4, que tem uma abundância em termos de massa, né, de 25% do universo. Então, houve uma fase na história do universo, que começa aqui próximo de 400 mil anos depois do Big Bang, onde a gente sabe muito pouco sobre o que aconteceu, né, no Big Bang. Então, o universo começou um processo, né, que se assemelha muito, né, a uma grande explosão. Daí o nome Big Bang. Toda a matéria é em explosão. Muito bem. O fato é que os átomos, né, começaram aqui, e os átomos de hidrogênio em particular foram os primeiros a serem formados. Né? E a partir deles você começa a formar o átomo de hélio 4,
por exemplo, né, em processos que a gente vai descrever aqui. O hidrogênio ele é muito abundante no universo, mas, na realidade, a gente sabe que essa abundância está se reduzindo a cada ano, porque ele é queimado no interior do Sol. Aqui, por exemplo, eu gostei dessa aqui, né? O Sol é uma bola gigantesca de hidrogênio, né? E no seu interior, especialmente, né, ocorrem esses processos de fusão, né? Dois átomos de hidrogênio se fundindo, né, dando lugar a átomos de hélio. É isso. Hidrogênio, né, é o combustível das estrelas. É claro que em alguma outra fase o hélio passa a ser o combustível e depois outros elementos mais pesados, né? Mas no caso do Sol, nós estamos aí, o Sol está queimando hidrogênio. Então ele é um elemento extremamente importante para nós, né? A teoria clássica do átomo de hidrogênio a gente sabe, né? É isso aqui, não é? Um elétron, né? Olha só, um elétron girando em torno de um próton, numa órbita. A teoria quântica não fala em órbita. A teoria quântica prefere falar orbital, é um termo melhor, né, do que órbita. Mas essa aqui é a teoria clássica, né, de acordo com uma teoria de Rutherford. O fato é que o átomo de hidrogênio ele tem essa característica, né, de um espectro discreto, né? Tanto do ponto de vista da emissão, né, quanto do ponto de vista da absorção. Nós já comentamos isso quando falamos do átomo de hélio. Muito bem, como é que a teoria quântica aborda o átomo de hidrogênio, né? Como é que a gente faz? A gente considera, na verdade, começa com duas partículas, né? O próton e o elétron. É assim o jeito certo de fazer as coisas, na realidade. Ele leva em conta que nós temos aqui um sistema de duas partículas em interação, de forma que escrevemos agora uma equação de Schrödinger para a partícula 1, né? Para a partícula 1 e para a partícula 2. Né? Energia cinética da partícula 1, energia cinética da partícula 2. E aqui temos uma energia potencial de interação que depende da posição da partícula 1 e da posição da partícula 2. Né? E, eventualmente, depende do tempo. Então, essa é a equação de Schrödinger, né, para duas partículas. Vamos escrever. Daqui a pouco, na próxima aula, vamos falar de sistemas. Então, vamos adiar essa discussão, né, para depois. Né? É claro que aqui eu tenho a mesma interpretação, né, probabilística, como densidade de probabilidade, mas agora, veja bem, eu tenho aqui dois elementos de volume. Né? A gente vai explicar isso depois. Né? O fato é que o que importa aqui é que eu faço uma mudança de variáveis, né, levando em conta o centro de massa e a coordenada relativa. Né? Aqui está bem claro o que é coordenada relativa, né, o que é coordenada de centro de massa. Aqui eu tenho a origem do meu referencial. Né? Isso aqui, então, seria o elétron e o próton. Né? Este aqui seria o elétron, né, e o próton. O próton é tão pesado que tudo se passa como se o elétron realmente executasse ou executa, né, um movimento circular. Veja que isso não é muito bom, né? Porque na teoria quântica não existe movimento circular. Muito bem, mas é uma imagem, né, que pode ajudar, né? A ideia é essa. Né? O fato é que se você fizer uma mudança de variáveis, no final você vai chegar a uma equação que tem essa forma aqui. Mas é uma equação para coordenada relativa. Então parece até, né, a equação para uma partícula. A gente vai explicar essa questão na próxima aula, né, do movimento do centro de massa ou a função de onda do centro de massa. Né? Muito bem. E a coordenada relativa. O que muda aqui é como se nós tivéssemos, né, o próton aqui em repouso, né, e com uma massa que é igual a essa massa reduzida.
Então é curioso, quando a gente trata de uma forma realmente adequada, né? Na realidade, a massa que aparece na equação de Schrödinger não é a massa do elétron, mas é a massa reduzida. É um pouco menor do que a massa do elétron, uma espécie de massa efetiva. Então, eu estou aqui antecipando alguma coisa que a gente vai entender um pouco melhor numa aula próxima, ou numa das próximas aulas, né? Que é essa questão de como lidar com sistemas de duas partículas. O átomo de hidrogênio é um sistema de duas partículas, né? Muito bem. Agora, vamos ao tratamento quântico, né, do átomo de hidrogênio. Em primeiro lugar, não é difícil perceber que o Laplaciano, né, quando eu faço uma separação de variáveis, porque agora, veja, para o átomo de hidrogênio, eu uso as coordenadas esféricas, r, θ, né, e φ. Sim, e agora procuro escrever o Laplaciano em coordenadas esféricas. Veja, nós já estudamos isso, né, nas aulas de cálculo 3, para física, né? A gente tem que aprender, né, a escrever o Laplaciano, porque a equação de Schrödinger, o Laplaciano, né, aplicado à função de onda, né? Aí é que está, né? Mas o produto da energia potencial vezes a função de onda é igual a energia vezes a função de onda. Essa é a equação. Mas tem que aprender a escrever. Ora, em coordenadas esféricas, o Laplaciano tem dois termos. O primeiro termo envolve apenas derivadas, até derivada segunda, né? Porque veja que aqui tem um termo de derivada primeira também, né? Envolve derivadas parciais com respeito à coordenada r, que no fundo é a distância, né, do elétron até onde está o próton, grosso modo, porque na verdade é a distância até o centro de massa. Mas não vamos complicar, né? Vamos simplificar a discussão. Muito bem. Em coordenadas esféricas, o Laplaciano tem dois termos. O primeiro termo eu escrevo assim. O segundo é um velho conhecido nosso, né? Por quê? É um operador momento angular ao quadrado, dividido por h cortado ao quadrado e dividido por R2. Aparece aqui. Então, eu estou escrevendo aqui o L ao quadrado é um operador, claro, que envolve uma derivada segunda, né, com respeito a φ. E agora um termo meio complicadinho aqui, né, que envolvendo as derivadas com respeito à coordenada θ. Né? Em relação à coordenada φ é bastante simples, é derivada segunda, né? E aqui tem 1 sobre seno ao quadrado. Este é o Laplaciano em coordenadas esféricas, que eu escrevo deste jeito aqui, né? Posso escrever em termos desse operador e mais esse operador. É assim, né? Agora vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, para simplificar. Agora é verdadeiramente utilizar o método de separação de variáveis, onde a gente escreve a solução, que é a função de onda, como um produto. E esse produto, ele envolve as nossas funções já conhecidas na teoria do momento angular, que são os harmônicos esféricos, né? Eu posso colocar esse índice L embaixo e o M também embaixo, mas usualmente o M vai em cima. Mas não importa, é uma questão só de notação, né? Veja bem, é uma técnica de separação de variáveis para ondas estacionárias, que é o que a gente quer. Então a equação se escreve deste jeito aqui, né? Agora, como eu fiz a separação de variáveis, esse L ao quadrado, né,
aplicado a y, l e m, ele vai me dar L vezes L mais 1 H cortado ao quadrado. Ora, com isso, então, o que nós temos, né? Lembre-se que aqui a gente está agora utilizando a massa reduzida. Se a gente não fizer isso, aparece aqui, né? Claro, a massa do elétron. Massa do elétron. Muito bem. Agora, olha só. Com uma separação de variáveis, como eu conheço a função, né, envolvendo as coordenadas θ e φ, eu vou recair, né, numa equação agora só para aquela função que eu chamei de psi de R, porque agora eu tenho uma função só de R. Ah, que beleza, né? Quando eu faço a separação de variáveis, eu acabo recaindo agora só numa incógnita. Não é tão fácil assim, mas não importa. Que é a função psi de R. É uma função só de R. Essa é a vantagem do método de separação de variáveis, né? No final, eu acabo recaindo aqui numa equação, né? É claro que esse termo aqui é a energia potencial de interação, que nós conhecemos muito bem, escrevemos aqui K, né? Este K aqui, na realidade, ele é igual à carga do elétron vezes a carga do próton, né? Na realidade aqui está em módulo, então produto, mas essas cargas são iguais a E ao quadrado, a carga do elétron ao quadrado, dividido por 4π são zero. É isso. É que a gente resumiu aqui, né? Mas o que entra aqui é o potencial eletrostático de interação, né? De interação entre o elétron, né, e o próton. Esse termo aqui é muito simples, é fácil, né, de entender do que se trata, né? Se eu colocar ali um Z, né, para indicar um número atômico, então é Z vezes Z ao quadrado. Mas vamos deixar isso sem... Não vamos pensar no Z no momento, não, né? Muito bem, está aqui, está aqui. Essa é a equação de Schrödinger, mas depois de feita a separação de variáveis. A função de onda é igual ao produto dos harmônicos esféricos, função de θ e φ dessa equação. E agora, como é que eu resolvo essa equação? Não é tão simples essa equação, é um pouco mais complicada do que parece à primeira vista, né? Essas equações diferenciais de segunda ordem, muitas delas são muito difíceis de serem resolvidas. Mas o pessoal aprendeu, né, a encontrar soluções, né, envolvendo polinômios para essa equação aqui. Muito bem. Aí, para simplificar, né, o que se faz, né? Eu divido por menos H cortado, né? Ou melhor, eu simplesmente pego essa constante e divido lá, divido aqui também, né? E faço mais uma coisa. Eu escrevo R' igual a beta vezes R, beta ao quadrado é dado por essa expressão, e defino lambda como essa quantidade aqui, e olha só, ficou com uma cara até simpática a equação. Olha aí, está aqui. Pelo menos numa forma que não envolve tantas constantes. Olha, só envolve lambda, né? Agora, só envolve lambda. Claro, L vezes L mais 1, mas olha só que simplificação, né? Mudando apenas a variável. Agora a variável é R', não é mais R, não. R' é uma constante, né, vezes Z. É interessante, porque a gente simplifica bastante. O problema, então, é resolver essa equação aqui. Como é que a gente resolve essa equação? Eu reescrevo a equação. E agora faço o seguinte. Olha, em primeiro lugar, eu vou determinar uma solução que é excelente quando R', né, tende a infinito. Veja, olha só. Quando R' tende a infinito, esse termo aqui, eu digo, R' tende a infinito, vou jogar fora esse termo.
R' tende a infinito? Ah, esse termo também vai fora. R' tende a infinito? Esse termo também. E olha só, eu fico agora só com uma equação simples, bem simples mesmo, que é essa aqui. E essa função é válida quando o R' tende a infinito, por isso que eu coloquei psi infinito e R'. Ah, e essa aqui é fácil resolver, muito simples, muito simples, muito simples. Está aqui a resposta. Né? É claro que tem uma constante aqui, né? Claro, sim, também. Né? Mas olha só, eu começo com essa solução. E elevado a menos R' sobre 2. Né? É a primeira solução. Né? Portanto, agora, olha só o truque agora. A solução, psi de R', eu escrevo como sendo igual a psi de infinito de R', que a gente já conhece, né? A gente já conhece, vezes a uma função. Opa, não. Veja só, isso aqui, né? A gente tem que girar a manivela várias vezes, né? Para encontrar a solução. Então, a solução geral é psi igual a f vezes psi infinito. É uma proposta de solução. Agora eu substituo na equação. Bom, agora mudou a forma, né, da equação. Agora eu tenho uma equação para f, né, para f envolvendo derivadas segundas com respeito a R', derivadas primeiras com respeito a R', e aqui eu não tenho derivadas com respeito a... É uma equação, outra equação diferencial. Não é igual àquela que a gente começou, não. Essa aqui é outra equação diferencial. Fazendo essa substituição, chegamos a uma equação diferencial para a função f, f de R'. Mas dado R', uma função de R', eu agora posso facilmente escrever como função de R, que é o que no fundo a gente vai acabar fazendo depois. Né? E agora mais um truque, Sem esse truque, realmente não é possível ir muito longe. Os matemáticos estudaram essas equações diferenciais, especialmente essa, né? Porque é uma equação diferencial muito importante. Né? Muito importante. Então, vamos agora a um outro truque, né? Outro truque, que é o seguinte: escrevo f de R' como sendo igual a R' a uma potência S. Vamos deixar, por enquanto, de lado a questão de que potência é essa. A gente vai apenas indicar que S é maior ou igual a zero. Né? Vezes uma função L. Pronto, já mudei de novo, né? Agora tem uma nova função que a gente vai agora mostrar, que são aqueles polinômios, né, de Laguerre, porque esta função, na verdade, a gente vai escrever em termos de polinômios de um determinado grau, é claro, a gente vai depois ver isto. Né? Mas, de qualquer maneira, veja, aqui está. Né? Essa função aqui é uma função polinomial. Vamos procurar soluções para essa equação aqui. Agora mudou de novo a equação, porque agora eu vou escrever uma equação para L, e agora, veja, ficou um pouco maior a equação, né? Veja, tem mais termos aqui, né? É a equação para L, né? Ora, aí a gente vê que o limite, quando R' tende a zero, de R' ao quadrado, bem como de R' é igual a zero, né? L de zero é diferente de zero, né? E agora a gente começa com uma hipótese relativamente simples. Vamos considerar aquele S. Lembram-se? 1 sobre R' elevado a S. Né? Vamos começar com S igual a L. Né? S igual a L. Olha só, aquela equação agora não depende de S, depende de L, no entanto. Depende de L. Está aqui a equação. Está aqui. Né? E agora é aquele velho método. Eu pego aquele polinômio,
substituo nessa equação aqui e eu descubro uma coisa realmente muito curiosa. É que se eu determinar o primeiro coeficiente, eu determino todos os outros. Porque o coeficiente A, Ni mais 1, né, de ordem Ni, né, o coeficiente de ordem Ni mais 1, ele pode ser escrito em termos do coeficiente de ordem Ni. Então, o coeficiente de ordem Ni mais 1, né, ele pode ser escrito como constantes aqui, né, mas envolvendo o coeficiente de ordem Ni. Ni mais 1 depende do coeficiente de ordem Ni. É claro que tenho aqui, e olhem isso, porque isso aqui vai ser fundamental daqui a pouco. Né? Olha só, depende assim. Né? É claro que a gente tem Ni mais 1, Ni mais 2L mais 2, né? Mas veja, lambda só aparece aqui, e lambda está relacionado à energia. É isso que é fundamental. Muito bem. Ora, eu, portanto, conheço todos os coeficientes, né? Todos os coeficientes dessa equação. Aí, a gente já deduz agora a quantização da energia. Por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou impor, né, que para um determinado número inteiro, né, esse coeficiente aqui é igual a zero. O polinômio para aqui, né, nesse termo. Claro que é um termo que é um inteiro. Né? Ora, isso só é possível se eu igualar lambda. Olha, Ni mais L mais 1 igual a lambda, mas Ni é um inteiro. L é um inteiro, mais 1 é um inteiro. Olha só, se eu impuser essa condição aqui para num determinado valor, né, de Ni mais 1, né, olha só, isso significa que esse lambda, isso aqui é fantástico, né? Que esse lambda é igual a um número inteiro. A gente acabou de ver isso lá. É isso que é fundamental para entender. E olha só, a gente já deduz a quantização. Os níveis de energia são quantizados. Essa é a primeira conclusão. Agora, a coisa fica, como a gente sabe, isso é suficiente, né, para explicar, né, aquelas séries todas, né? Então, nós já discutimos isso, não vamos discutir mais, né? Agora começamos a introduzir, né, os polinômios, conhecidos como polinômios. São todos polinômios, né, polinômios de Laguerre, né? E os polinômios de Laguerre, eles satisfazem essa equação, que é fundamental no caso do átomo de hidrogênio, né? E aqui eu tenho esses polinômios, né? L1, L2, L3, L4, o comportamento deles, né? L1 é simples, né? É um comportamento linear, né? Como função de x, né? Esses polinômios, eles são tabelados, têm uma série de propriedades, né? E eles podem ser, isso que eu acho bem bonito mesmo, né? Isso é fantástico, nossa, a matemática é muito bonita, né? Veja só, essa função aqui é conhecida como função geratriz, derivando a função geratriz com respeito a S, n vezes, e fazendo depois S igual a zero, você obtém todos os polinômios de Laguerre, né? Outra coisa, mas isso deriva daquilo, é que você pode também escrever essa função geratriz como uma somatória de polinômios de Laguerre, fazendo a expansão, né? É claro que são polinômios agora em S, né? Então você escreve assim, belíssimo isso aqui, belíssimo. Aí, é claro que o estudante precisaria, né, na realidade, de olhar um pouco o texto, porque só estou mostrando as fórmulas a rigor, né?
E agora vamos aos polinômios associados de Laguerre. Esses é que interessam, na verdade. Né? Esses é que interessam de verdade. Por quê? Eles satisfazem, né, a esta equação aqui. Né? Que é a equação que a gente precisa para o átomo de hidrogênio. Né? Muito bem. Então eu tenho aqui, né, a equação, veja que é um pouco diferente da equação envolvendo os polinômios de Laguerre, mas agora eu tenho aqui esse m a mais, né, m a mais. Então ele é fundamental. Né? Muito bem. Os polinômios de Laguerre também podem ser derivados, né, a partir de uma função geratriz, e essa é a função geratriz. É um pouco mais complicado, né, a função geratriz para os polinômios de Laguerre. Né? Então, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre esses polinômios. Eu tenho agora aqui, por exemplo, uma tabelinha de polinômios de Laguerre. É claro que eles têm dois índices, né? Sempre o número inteiro aqui e o número inteiro menor do que esse aqui. Né? Então, L11, L21, e assim por diante. Né? O fato é que agora a função de onda, né, ela é escrita como um produto envolvendo os harmônicos esféricos e agora esta função aqui, R, veja bem, R, N, L, porque depende de N e de L, de R, função agora de R, tá o quê? Esta função R, ela é dada por, veja, E elevado a menos R' sobre 2, vezes R' elevado à potência L, né? E, finalmente, os polinômios de Laguerre associados. Não é nada muito fácil. Aqui eu tenho a condição de normalização para os polinômios de Laguerre, e para isso, você precisa consultar tabelas, né? Porque isso não é nada fácil, não. Muito bem, de forma que essa é a solução, de forma que a densidade de probabilidade, ela depende desses números quânticos, né? N, L e M, né? N, L e M, de tal maneira que essa densidade de probabilidade tem uma função que é R ao quadrado de N, L e R. Né? Isso aqui, ele te dá praticamente qual é a dependência da função de onda com respeito a R. Né? E, finalmente, os harmônicos esféricos em módulo ao quadrado. Se eu quiser calcular, por exemplo, valores médios, né, qual é o que seria o equivalente, né, ao raio da órbita circular, eu calculo o valor médio. Né? A gente vai colocar pelo menos um exercício, né, envolvendo o cálculo de valores médios. É claro que com funções de onda relativamente simples. Né? Agora veja só o estado fundamental. O estado fundamental, a função de onda é dada por essa expressão aqui. Veja, ela depende de uma forma bastante simpática. Aqui eu substituí, na verdade, né, o beta por um parâmetro alfa agora, né, porque a gente escreveu R' como sendo igual a beta vezes R. Né? Mas, de qualquer maneira, tem essa forma aqui. Né? Às vezes a gente coloca aqui em termos do raio de Bohr. Né? É por isso que eu utilizei essa expressão. Veja, a probabilidade é máxima de encontrar na origem, no estado fundamental, né? Mais próximo da origem, mais próximo, até atingir o raio aqui de Bohr. Então, aqui tem uma figura, né, que ilustra isso. Olha, uma densidade bem grande, bem escuro, né, na origem. Né? Agora, a gente precisa levar em conta os tais orbitais, né, que são regiões, né, onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar o elétron. No caso do orbital 1s, a gente já viu, né, que é mais próxima e não depende do ângulo. A probabilidade é igual para qualquer ângulo, mas depois ela passa a depender do ângulo. Né?
do orbital 2s, olha só o que acontece com o orbital 2s. Nós temos aqui uma região onde a probabilidade é praticamente igual a zero de encontrar o elétron. Por quê? Porque ali agora eu estou falando dos zeros, dos polinômios de Laguerre. É exatamente. Né? De forma que você tem regiões, nesse caso também não depende do ângulo, né? A densidade de probabilidade, depende só de R. Né? Intenso próximo da origem e também em regiões já mais afastadas, né? do próton. Né? Muito bem. Agora a coisa realmente complica um pouco, né? Porque dependendo, né, do número quântico magnético, M, né, nós temos aqui uma distribuição angular do L, claro, e do M. Né? De forma que aqui eu tenho, então, algumas figuras, né? Eu já comentei o caso 1s, 2s, veja, 3s. 3s, na realidade, né, nós temos 3 regiões com praticamente zero de probabilidade de encontrar o elétron. Né? E agora, para orbitais do tipo P, né, L igual a 1, veja-se que a concentração agora, onde é mais fácil encontrar o elétron, olha só, já é uma expressão tal que depende do ângulo. Então, para encerrar, né, gostaríamos então de mostrar essa figura aqui de vários orbitais. Mas orbitais são regiões no espaço onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar o elétron e elas dependem, né, dos ângulos. Essa é a coisa mais interessante nesse estudo do átomo de hidrogênio.